esteve hoje pela manhã em Igrejinha e conversou com um pai que já tinha perdido um filho, porque tu lembra, PG, que esse caso, eles perderam um filho, a mulher inclusive culpava o marido nessa loucura dela pela perda do primeiro filho, e ela então envenena, essa informação que a gente tem, né? Mata as gêmeas morrem com um intervalo curto, um espaço curto de tempo. Jean, seja bem-vindo ao Gaúcha Mais. O tema é pesado, mas o que você ouviu e pode compartilhar conosco. Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, PG. Boa tarde, Alice, aos nossos ouvintes. Boa tarde. Realmente, é uma situação bastante dura. Eu estive lá conversando com o Michel Percival Pereira, de 43 anos, que é o pai dessas meninas, né? Ele se encontra bastante abalado com toda a situação e aceitou conversar com a reportagem hoje de manhã. Porque a principal suspeita é a até então esposa dele, né, que é a mãe das meninas, a Gisele Beatriz Dias, de 42 anos, que ela segue presa no Centro de Custódia Hospitalar de Charqueadas. Ela esteve internada por problemas psiquiátricos poucos dias antes da morte das filhas, e segundo o Michel, o pai, que foi uma das coisas que eu questionei a ele, né? Se, apesar dessa internação, ele já havia sido informado por alguém, pelos médicos, se ele já havia observado algum tipo de comportamento por parte da esposa. Ele disse que ela não batia nos filhos, que ela não era uma pessoa violenta e que ele também não tinha sido informado a respeito disso em nenhum momento por nenhum profissional da saúde que atendeu ela, mesmo após essa internação. Temos um trecho aqui dessa conversa com ele para rodar aqui para os nossos ouvintes. Vamos ouvir. Não podia imaginar, os médicos não imaginaram também. Nunca tive essa informação. Nunca chegou em mim. Isso que eu lhe pergunto, né? Se os médicos sabiam de alguma forma, se eles chegaram a comentar com o senhor, não, tem que tomar cuidado, ela tem um risco de reação suicida daqui a pouco. Não, assim. Não, nada. Sim. Entendeu? Era só uma depressão que ela não tinha força para ela fazer o cotidiano. Bom, o pai ele estava bastante emocionado com todas essas informações. Ele disse que também está cansado de falar sobre esse assunto, porque em qualquer lugar que ele chega, ele precisa falar, mas ele disse que era importante também conceder essa entrevista para trazer informações sobre esse caso, né? Eu também perguntei para ele como elas eram, como ele se lembra delas, o que ele se recorda. A gente tem mais um trechinho dessa entrevista aqui para trazer para os nossos ouvintes. Eu só consigo lembrar delas, correndo e dizer: eu te amo. A Manu sentada no meu colo, a Antônia pendurada no meu pescoço. Ela é a única lembrança que eu tenho, só tenho lembrança boa delas. E eu tenho na cabeça que Deus me deu um presente que eu pude usar por 6 anos. É só isso. É uma situação bastante delicada, né? Porque ele me explicou que eles estiveram separados durante um período. Nesse período, a esposa lá em Santa Maria perdeu a guarda das crianças e ele foi informado quando elas foram encaminhadas para um orfanato, um lar para crianças, né? A gente já não se fala mais orfanato. Uma casa-lar. E essa casa-lar entrou em contato com ele quando ele estava morando em Igrejinha. E aí então foi que ele começou a tentar recuperar a guarda das filhas. Elas ficaram em Taquara, na casa de um avô, por um tempo. Depois voltaram para ele. Houve uma acusação de abuso sexual contra ele por parte da esposa. Depois ela confessou que era para tentar recuperar a guarda dessas crianças. Eles tiveram esses conflitos. Ele teve que comprovar que não houve nada. E eles acabaram retomando o relacionamento, né? Eles estavam juntos há 25 anos. E ele diz que ele só deixou as filhas ficarem com a esposa porque, a princípio, não tinha um indício de que algo fosse acontecer. Ele não havia sido alertado e ele disse que ela aparentava estar bem.
agora a prioridade da polícia, porque eu também conversei com a polícia, é definir o que provocou a morte das gêmeas. Se tem algum episódio, não existe motivação nesse caso, né? A gente está falando de crianças, de seres inocentes. O que aconteceu, teve algum estopim que fez com que houvesse esse horror completo? Então, ele disse que não houve uma discussão, não houve uma situação que ela esteve internada durante esse período, né? Ele me explicou que ela passava mal, houve 10 episódios em que ela foi encaminhada para atendimento médico também. Mas a polícia ainda não tem uma resposta sobre o que levou essa mãe a cometer uma atrocidade dessa. Não tem. Inclusive o pai, ele disse que ele não suspeitou disso em nenhum momento. A polícia que iniciou a investigação devido ao período curto entre as duas mortes. Sim. Então foi iniciada essa investigação e eles que apontaram para ele que isso poderia ter ocorrido, porque ele não estava em casa nas mortes das duas meninas. Na primeira ele estava trabalhando, ele foi avisado e voltou para casa. Na segunda, ele estava em casa, a menina estava bem, a mãe pediu que ele fosse, eles vendiam alguns produtos, né? Eles iam vender açaí, e ela pediu que ele comprasse alguns produtos, alguns insumos, e ele foi até o mercado. Quando ele voltou, ele disse que ele já encontrou a filha, ela estava, enfim, não vou descrever, mas ele disse que já aparentava estar sem vida. Então ele se desesperou, ele ligou para os bombeiros. Ele disse que também nesses episódios que a esposa esteve doente, em 3 deles, pelo menos, foi preciso chamar os bombeiros para auxiliar ela. Para conter, então tinha um histórico... Porque ela estava... Não necessariamente que ela estava descontrolada, mas que ela ficava muito mal. Ela perdia força nos membros, ela ficava desorientada. Então ele precisou de ajuda em algum momento. Mas ele disse que ela estava bem nesse último período, né? E que por isso ele permaneceu. Eu também estive no conselho tutelar de Igrejinha para conversar com eles. E eles me garantiram que não houve nenhum tipo de solicitação, denúncia, nada, que as meninas eram saudáveis na escola, que elas eram alegres e que nunca houve nenhuma suspeita, nem por parte dos vizinhos, nem da família, nem de ninguém. Então, é uma situação que deixa esse questionamento, né? Sem dúvida, sobre de o rede motivo. de proteção para criança, coisa que a gente já falou no caso da Caroline aqui também, como a gente precisa melhorar as nossas redes de proteção, né? Ninguém percebeu, a mãe tinha esse comportamento, se teve que chamar mais de uma vez, tem pontas soltas dessa história que vão precisar ser amarradas. Sabe que tem casos que... É triste dizer isso, né? Mas tem casos que simplesmente não tem explicação. A gente fica tentando buscar, né? Às vezes responsabilidades e culpados, né? Porque, claro, também é humano isso, né? A gente não entende como é que pode 2 meninas de 6 anos, né? Na inocência das suas vidas e perderem a vida, assim, porque a mãe teve algum surto, o que houve ali. Então a gente tem essa tendência a buscar, né? Pô, mas só um pouquinho, o que aconteceu? Alguém não viu? Mas tem alguns casos específicos que acho que a razão não dá conta, né? A gente não consegue necessariamente explicar o que houve ali, né? Se existe uma explicação concreta para isso, o que ocorreu, enfim. E talvez não seja culpa de outras pessoas, a não ser dessa mente perturbada aí, que era a mãe dela. Desse horror.